Saudações, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos falar hoje na listinha dos 10 livros para a autora e poeta Ieda Miranda, que é de Rio Vermelho, Minas Gerais. Mandou a sugestão aqui dos 10 livros fundamentais, 10 livros. Não li todos os 10 livros, né? Tem uns 3 aqui que não conhecia, já vai para a minha lista. E eu vou comentar alguma coisa sobre aqueles que eu já li, alguma coisa, né? Comentário en passant, né? Não é uma análise detida, não. É só para a gente colocar na lista e dar um comentário, anotar aqui a nossa própria lista, etc. Né? Então vamos lá para o Morro dos Ventos Uivantes. O Morro dos Ventos Uivantes, né, que é Wuthering Heights, que é aquele romance romântico, né? O romance romântico que Emily Brontë, né, que é a irmã da Charlotte Brontë, que é aquela geração que veio ali depois da Jane Austen, depois da Mary Shelley, né? Então é a literatura britânica feminina ali, aquela passagem do século XVIII para o XIX, né? Então é interessante esse olhar feminino, aquela questão dos casamentos, das famílias. A mulher não podia escolher, né? Assim, raramente podia escolher o pretendente, muitas vezes ela tinha pressão familiar, o pai ou a mãe já escolhia o pretendente, né? Então tem toda essa questão da Jane Austen que trabalhava, e também as irmãs Brontë vão trabalhar isso. E aquela questão do amor proibido, né? O amor assim romântico, esse amor que, olha, ela não pode ter, né? Uma mulher de classe por um homem de uma classe menor, né? Abaixo, né? Podemos dizer assim, hierarquicamente falando. A questão social, ou então uma menina burguesa, da burguesia do campo, né? Por um serviçal, uma coisa assim. Então o romance se alimenta dessas desavenças, desses descompassos, né? Desses desencontros, e é um romance assim bem visceral, né? Bem romântico mesmo, bem passional, né? Bem passional, tanto que inspiraram várias outras obras depois, inclusive, né, o Crepúsculo no século XX, o pessoal associa muito, né, aquela questão. Então fica aí a dica do romance romântico, inclusive está no meu cânone, vou deixar o link aí para o ensaio, bem mais detido, né, mostrando as características do romance, as características do romance romântico britânico. Então eu fiz uma dissecação assim, dos vários itens do romance, né, aí está no meu cânone. Isso aqui é só uma passant. Segundo livro, O Lobo da Estepe. O Lobo da Estepe também está no meu cânone ocidental. Vou deixar o link aí. E eu estou lendo aqui para, né, outras listas falar do Siddhartha, né, que é do Hermann Hesse. E é aquela questão do intelectual burguês, né, que vai começar a questionar a sua sociedade, a pouco da contracultura, porque lá em 1927 já começou, né, o Hermann Hesse sempre tinha essa questão do sistema educacional na Alemanha, a questão de voltar-se para as religiões orientais. Então é interessante essa característica do autor que quer ir além da sua época, né? Então o Aldous Huxley também é uma coisa, são autores que estão um passo à frente. E o Lobo da Estepe, né, Steppenwolf, é um livro desse tipo, assim, né, que tem vários filmes que tem inspirados nele, que inspiraram depois dos anos 50, 60 contra a cultura. E é basicamente isso, é a questão do intelectual com a sua época. Então dá uma cisão mental nele, assim, né? O que ele é, aquela figura, né, do burguês, do intelectual, e o que ele poderia ser, né? Como é que ele poderia implodir a sociedade. Então é toda a discussão que vem desde o Freud, né? Essa questão da cultura, da contracultura, o mal-estar na cultura. Então está tudo isso no livro, está tudo dissecado no meu ensaio. Isso aqui é só um en passant. Outro na lista é O Pequeno Príncipe, que eu já falei quando eu falei dos meus 10 livros, né? Eu coloquei como um bônus, porque foi o primeiro livro que eu li, lá eu tinha 8 anos, né? Foi o primeiro livro que eu peguei na capa e saí na outra capa, né? Antes eu li um monte de coisas, né? Revista em quadrinho e tal. E é interessante, essa aqui é a tradução para o alemão, né? Mas é um livro francês, do Antoine de Saint-Exupéry, e tem a tradução portuguesa, claro, né? E aqui é legal que as ilustrações do próprio autor, né? As ilustrações do próprio autor, que é essa questão do homem encontrar a criança em si, né? Então ele é um aviador durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive ele sumiu durante a Segunda Guerra Mundial, o avião nunca foi encontrado, né? E aí ele conta esse encontro no deserto, o avião caiu no deserto, isso era frequente, né? E aí ele encontra o Pequeno Príncipe e eles vão comentar sobre o que? A vida adulta, né? A questão da vida adulta.
E aí, o que é o Pequeno Príncipe? É o adulto conversando com a sua criança interior, né? Então é a projeção dele, o Pequeno Príncipe é a projeção dele mesmo, e aquela velha questão, o que eu poderia ter sido se não fosse um aviador de correio, se eu não tivesse participando de uma guerra, né? Então o Pequeno Príncipe está preocupado com o planetinha dele lá, o vulcão no planeta, a rosa que tem que cuidar. Ou seja, a vida do Pequeno Príncipe não é tão complexa quanto a vida de um aviador durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então o Pequeno Príncipe é aquela criança que foi conservada, né? Você guardou essa criança. E assim, é uma literatura infantil? É uma literatura infantil, mas pode ser adulto também, né? Você pode ler como uma literatura adulta também, né? Então o Pequeno Príncipe vem para a Terra para descobrir outros mundos. Ele está lá entediado, né? E aí ele faz amizades aqui na Terra, né? O Pequeno Príncipe. Então é interessante, me marcou, né? Imagina os meus livros que eu li, e essa figura do Pequeno Príncipe, fica aí a dica da Ieda Miranda. Próximo item, o Fernão Capelo Gaivota, que é uma tradução do Brasil para o Jonathan Livingston Seagull, que é aquela gaivota, né, que quer sempre voar mais alto, mais rápido que as outras, né? Então, o desafio do voo. O que a gaivota faz de melhor? Voar. Então, é tipo poeta. O que o poeta faz de melhor? Voar. Escrever, pensar, né? Então é a questão de superação. E aí esse livro todo é isso, é gaivota. É claro que tem todo um lado espiritual também, que você pode analisar. Tem um pouco de orientalismo, ou seja, essas filosofias e religiões orientais. O Richard Bach também é famoso por Longe, um lugar que não existe, também eu li, né? Bem, isso aqui eu reli. É interessante, né? É o Alquimista do Paulo Coelho, né? O Alquimista do Paulo Coelho, que é isso, aquela literatura alegórica. Foi o primeiro e único livro do Paulo Coelho que eu li, assim, que até que eu gostei, né? Então essa literatura assim, mais de pensamento, de alegoria, né? Que tem algum aspecto místico. Mas é interessante porque essa edição aqui é ilustrada, né? E tem as paródias dele, né? O Cândido Urubu, do Novaes, aqui no Brasil, tem uma paródia desse Gaivota, né? Que é um romance do Novaes. É uma paródia, né? A história do Cândido Urbano Urubu, né? Que é um urubu, né? Não uma gaivota. Mas aí fica a dica, o livro é muito interessante, mas a leitura alegórica, né? Sim. Depois pode ir para leituras mais aprofundadas sobre os mesmos temas. Outro livro da lista é o Diário das Máscaras, né, 1966, escrito por Ruth Bueno. Ruth Bueno, ela viveu de 1925 a 1985, Juiz de Fora em Minas Gerais, advogada, poeta, escreveu prosa, escreveu ensaios, né? E não conheço, mas é tipo uma autobiografia, né, um diário, né? E aí funciona como aquele recorte de época, né? Igual a gente viu da Helena Morley, por exemplo, Diário de Menina, né? Que vai mostrando a época, né? Então aqui no caso de 25 a 85, imagina que é a época dos anos 40 e 50, né? Então é isso, são vários contos, poemas, pensamentos, né? Tem um pouco de feminismo também, né? Recorte de época, ali é o feminismo dos anos 40, já tinha Simone de Beauvoir, por exemplo, né? Então eu não li, fica a dica para mim correr atrás, Diário das Máscaras, Ruth Bueno. O próximo é o Ferreira Goulart, toda a poesia. Vamos ler um poema do Ferreira Goulart, clássico, um poema do Ferreira Goulart, que é o Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém. Fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, a outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte. Então, o poema Traduzir-se, Ferreira Goulart, outra dica da Ieda Miranda, né? Vamos para o 7, A Dança dos Cabelos, do Herculano Lopes, Carlos Herculano Lopes. Esse livro é de 87, né? E é uma questão da prosa poética. Eu li esse livro há mais de 10 anos, não achei nenhuma edição dele posteriormente para reler. Pode entrar para a lista de releitura. E é aquela questão da prosa poética, vai contando gerações de mulheres, né? As Isauras, né? Basicamente uma avó, né? A mãe, a filha, a neta, né? Tal. E aí vai mostrando as condições femininas, né? E como dizem, é um bordado verbal, né? É um entrelaçamento narrativo. Ele está contando 3 narrativas ao mesmo tempo.
em 3 gerações, né? E aí o mesmo nome Isaura, mostrando também que a condição, né, vai passando de mãe para filha, de avó para neta, né? A condição feminina, geralmente, eu me lembrando dessa narrativa, mais a narrativa é a questão do interior, né? Lá o tempo é cíclico, né? Assim, eu me lembro, não reli o livro, né? Por reler, tá? Por canal de releitura. Dança dos Cabelos seria isso, uma forma de mostrar um tempo cíclico, em que a condição feminina vai repetindo de geração em geração, principalmente em cidades interioranas, né? Em que tem essa questão de o tempo parece estar sempre se repetindo. Lembra dos poemas do Drummond? Sempre que o Drummond fala de cidade interior, né? O tempo está se repetindo, sempre o mesmo, né? Vai passando as mesmas condições, né? O trabalho do neto é o mesmo trabalho do avô, né? E assim, etc. Então fica a dica: Dança dos Cabelos, 1977, do Herculano Lopes, prosa poética. O próximo na lista é Gomo de Tangerina, Jair Barbosa, 2003. Lembro do lançamento desse livro, eu fui do lançamento desse livro. Inclusive eu conheci o Jair Barbosa lá na Biblioteca Municipal de Betim. Na época eu nem conhecia a Bel, mas depois fui fazer eventos, né, na Academia Betinense de Letras, lá para 2003, 2004, a gente foi fazer lá sala de poesia e tal. Participação do saudoso Deca Armando, que é músico, né, músico, contista, lançou vários livros de contos, poesia também, né? Deca Armando é multiartista, né? Então a gente fez muitos eventos lá, até 2005, né? A gente fez eventos na Academia Betinense de Letras, e certamente foi um desses eventos que a gente conheceu lá a Ieda Miranda, né? Vamos ler então o Gomo de Tangerina, o poema Carpe Diem, aproveite o dia, Carpe Diem, né? Gomo de Tangerina, 2003, Jair Barbosa. Por que pensar no amanhã? A vida é a chama de uma vela contra o vento e a qualquer momento se apagará. E amanhã você pode não estar lá. Então deixe os sapatos no meio da sala. Derrube os muros, migre com os pássaros. Ainda que torto, escreve o seu poema. Mas faça hoje, agora. Repara, as manhãs estão cheias de sol. As flores perfumadas esperam ansiosas por você. A chuva cai e penetra na terra, ao céu retorna. Que ela volte com sua dança louca, estranha e feliz. Cada momento é único. Aproveite o dia. Por que pensar na manhã? Olhai os lírios do campo, olhai os lírios no campo. A vida é breve, tal como um sopro, e amanhã você pode não estar lá. Na manhã. Então, perca-se na beleza de um pôr do sol, a solidão das montanhas, talvez você compreenda o mistério da vida. E quando por fim o manto escuro da noite descer sobre o seu horizonte, não lamente os arrombos, não olhe os escombros, não queira ser estátua de sal, você filho do sol, adiante. Atravesse a ponte e beba a água cristalina da fonte. Por que pensar no amanhã? Amanhã você pode não estar lá na manhã. Então, poema Carpe Diem, de Jair Barbosa, Gomo de Tangerina, 2003. Fantástica lembrança aqui, fantástica. Não tem mais esse livro, só em sebo, né? Só em sebo para você encontrar. Gomo de Tangerina, do Jair Barbosa. Próximo livro é Anjos, o Segredo de Judite, do Hudson Silva. É uma ficção, né? Inclusive acontece em Rio Vermelho, a terra da Ieda, né? É um romance policial, investigativo na cidade do interior, Rio Vermelho, né? Muito bem, não li o livro, está na lista aqui, né? Anjos, o Segredo de Judite. E para finalizar, vamos de Olhos de Concreto, do Danilo Arnaldo Briesvich, né? Danilo Arnaldo Briesvich, eu não peço o nome croata, né? Cuidado com a Croácia, hein? Cuidado com a Croácia, olha lá. Poesia sempre viva, a terra, a cidade, né? Poesia urbana, um trechinho só para ter uma ideia, que vou ler esse livro, não conheço o autor, não conheço o livro, né? A cidade tem paisagem, mas nada de planejado. É uma paisagem de descaso, onde cada um juntou o seu caco, né? Interessante. É uma poesia sobre a cidade do Danilo Arnaldo. Então vou correr atrás, quero ler o livro, né? Então fica aí a dica de poesia, assim como do Ferreira Goulart, né? É uma poesia bem mais moderna. E agradecemos a Ieda Miranda por enviar essa lista, né? Grande desafio. Eu lembrei de algumas leituras que eu fiz, vou anotar leituras que eu farei.
E agradeço a atenção de todos e, claro, espero que todos compartilhem. Obrigado.